5 maneiras de derrotar o Superman, gurizada. Um dos melhores heróis do mundo derrotado por isso. Caso o Superman fique do mal, como aconteceu em Esquadrão Suicida e até mesmo em Injustice, a gente teria que ter alguns planos para conseguir derrotar esses heróis, e hoje vocês vão ver 5 maneiras de derrotar o nosso kryptoniano. A primeira delas seria com um ataque de kryptonita. A primeira coisa que aconteceria seria que o Batman teria que se reunir junto com outros heróis para buscar pelo espaço resquícios de meteoritos que contenham kryptonita. Desse modo eles teriam até mesmo que negociar com raças alienígenas que poderiam conter esse tipo de mineral, afinal seria uma proteção em tanta contra kryptonianos, até mesmo os que estão na zona fantasma. Desse modo Batman teria que elaborar um plano específico para conseguir utilizar a kryptonita contra o herói, afinal ele teria que ver se ele usaria para desenvolver uma arma ou mesmo para desenvolver uma armadilha que chegasse perto do nosso Superman. E o fato é que quando isso fosse acontecer, os heróis teriam que fazer um ataque em conjunto para conseguir ser o mais eficaz possível, afinal a gente sabe que o Superman é um dos heróis mais fortes da Terra. Então os heróis se reuniriam na Batcaverna e desse modo coordenariam um ataque e começariam com o Arqueiro Verde jogando flechas com a ponta com kryptonita. E a Mulher Maravilha já o atacaria com um escudo de kryptonita, impedindo que ele pudesse socar com muita força. E o Lanterna então o levaria para uma jaula de kryptonita, desse modo conseguindo prender o herói. O segundo modo seria a manipulação mental. Zatanna é uma poderosa maga e podia muito bem ser recrutada para conseguir entrar na mente e manipular o Superman. Ela poderia utilizar para criar ilusões em sua mente dos seus pais adotivos e que o convenceriam a abandonar os seus planos malignos caso ele estivesse tentando destruir a humanidade. Zatanna também pode usar os seus poderes de manipulação mental para impedir os planos malignos do Superman, justamente fazendo ele rever os seus valores e os seus conceitos que o transformaram no homem com uma índole justamente que o Superman quer o S de esperança. Porém o fato é que o processo de manipulação mental da Zatanna é muito demorado, então ela teria que ficar em um local muito protegido para conseguir fazer todo esse processo até conseguir transformar o Clark de novo numa pessoa sã e normal. Mas o detalhe é que esse plano, para ele dar certo, a Zatanna teria que ter muito cuidado justamente para não despertar a raiva do Superman. Caso isso acontecesse, as coisas saíram do controle muito rapidamente e ele poderia atacar ela do mesmo modo que ele atacou a Diana no jogo do Esquadrão Suicida. Porém o fato é que o sucesso dessa manipulação mental não depende só do poder da Zatanna, mas sim do quanto o Superman iria conseguir resistir, afinal a gente sabe que ele também tem uma mente muito mais poderosa do que a nossa. E o fato é, a gente tem que ter um plano alternativo caso esse não falhe, e que a gente vai pro tópico 3. Explorar a radiação solar. A Liga da Justiça, para conseguir parar ele, decide viajar no tempo para Krypton para conseguir utilizar a radiação vermelha contra o Superman. Eles então constroem uma nave que possa viajar, né, e justamente resistir à radiação da energia vermelha do Sol Vermelho. Porém o fato é que quando eles chegam em Krypton, eles vão ter que lutar contra os kryptonianos e justamente após eles conseguirem isso, eles atraem o Superman para aquele lugar e então conseguem batalhar com ele em um local onde existe a radiação vermelha daquele Sol Vermelho. E o fato é que enquanto a luta acontece, cada vez mais o Superman vai se tornando humano até que ele se torna totalmente humano sem poderes algum. Desse modo eles o convencem a voltar para a Terra e se entregar às autoridades para então ser julgado. Porém os detalhes que a gente tem que pensar é que essa viagem até Krypton pode ser muito perigosa, afinal uma viagem muito longa pelo espaço. A segunda é que o Superman pode talvez ser imune a essa radiação vermelha, afinal a gente sabe que algumas versões do Superman são imunes a esses tipos de radiação e é claro, tudo pode acontecer, afinal quando ele voltar para a Terra, ele pode recuperar os seus poderes e as coisas dão errado de novo. Número 4, ataque com magia. O Doutor Destino, que é um poderoso mago que a gente já viu até mesmo contra o Adão Negro, iria usar os seus poderes contra o Superman. Ele utilizaria os seus poderes para lançar diversos feitiços contra o Homem de Aço. Desse modo, a primeira coisa, ele criaria escudos em volta dele para se proteger dos ataques do Superman e então criaria poderes e vários feitiços que iriam enfraquecendo cada vez mais o Superman. E assim invocaria várias entidades que ele tem esse poder para então atacar o Superman enquanto ele conjura os poderes. O fato é que a batalha do Dr. Destino com o Superman seria
épica e muito equilibrada, afinal os dois têm grandes poderes. Por fim, o Dr. Destino consegue selar o Superman em uma dimensão mágica, impedindo assim dele seguir com seus planos malignos na Terra. O fato é que o Dr. Destino precisa o tempo inteiro ser extremamente poderoso para conseguir lutar com o Superman, e o fato é que pela magia ser imprevisível, o Dr. Destino tem que estar preparado para qualquer coisa que possa vir a acontecer nessa batalha. E o mais importante, é essencial ele ter um plano para conseguir libertar o Superman dessa dimensão mágica, porque apesar de tudo a gente pode precisar dele em alguma situação que a Terra corra perigo. O número 5, ataque com tecnologia kryptoniana. A gente sabe que os kryptonianos tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a Terra tem até os dias atuais. Lex Luthor poderia, com a sua tecnologia que está disponível, desenvolver algo baseado na tecnologia kryptoniana. Desse modo ele poderia criar armaduras e escudos que poderiam enfraquecer o Superman, pois poderiam ser derivadas com pedaços de kryptonita. Desse modo então Lex Luthor pode reunir um grupo de vilões como Metallo e até mesmo Brainiac para conseguir solar o Superman. E assim, desse modo eles precisariam treinar por um tempo com essa tecnologia, e assim chegaria o grande dia do embate contra o Superman. A batalha do exército do Lex Luthor com o Superman é extremamente sangrenta. Desse modo o Superman seria ferido gravemente, porque estariam usando tanto a tecnologia kryptoniana como pedaços de kryptonita, desse modo deixando ele extremamente vulnerável e sua pele de aço não existiria mais. Porém o fato é que o Superman conseguiria ainda assim derrotar esses heróis, porque ele ainda estaria envolto ao sol amarelo e mesmo muito enfraquecido conseguiria ganhar essa batalha. Mas os detalhes que a gente tem que pensar é que a tecnologia kryptoniana tem que ser extremamente poderosa para conseguir bater de frente com o Superman, afinal ele também é um kryptoniano. O Luthor ele precisa ter muita estratégia na hora de atacar o Superman, afinal eles teriam que atacar todos juntos para conseguir ter alguma chance contra ele. O fato é que as chances disso dar certo depende muito da versão que a gente vai estar falando do Superman, se não é uma versão que foi muito nerfada. Tudo depende da versão, se ela não foi muito nerfada. Gurizada, o que vocês acham? Vocês conhecem outra maneira de derrotar o Superman? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber.